Lavínia! Hoje a nossa aula é de identidade e autonomia e nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Vamos lá? Lavínia, para a aula de hoje nós vamos precisar da apostila Descobertas na página 112, que é o 1, o 1 e o 2. E aqui no cantinho nós temos o número 112, o 1, o 1 e o 2. Qual é a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje é sobre os meios de comunicação. Qual a ideia? Para fazer parte do mundo, precisamos nos comunicar. Para isso, temos instrumentos que facilitam a nossa comunicação. Vamos olhar aqui na imagem. Quais são os instrumentos que facilitam a comunicação? Então, nós temos um carteiro colocando uma carta no correio que vai chegar para alguém. E é um meio de comunicação através da escrita, do correio, de cartas. Outro meio de comunicação são os telefones, ó. É o orelhão esse aqui. Era muito usado quando eu era criança, não existia celular, sabia? E a carta também, não existia computador. A tia tá velhinha. E aí a gente usava muito o orelhão para ligar. E ainda existe, né? Só que é pouco usado agora, porque muita gente tem celular. Aí aqui nós temos uma banca de revista, ó, de jornais. Através do jornal, da escrita, a gente tem conhecimento sobre muita coisa, muita notícia. Então, é outro meio de comunicação. Aqui nós temos uma moça sentada no banco, ó, com o celular, que é um telefone. Então, é outro meio de comunicação. Um rapazinho ouvindo rádio, que também é um meio de comunicação. Muita informação pode ser passada através do rádio. E aqui uma repórter e um cameraman. E eles estão fazendo, ó, uma entrevista, provavelmente, que vai passar na televisão. Então, a televisão, esse tipo de reportagem, também é um meio de comunicação. E depois a gente vai para outra página. Aqui nós temos as atividades. E na atividade número 1 está escrito assim: marque com um X os meios de comunicação que você usa para conversar com uma pessoa que esteja longe. Então, você conhece uma pessoa que esteja longe de você, que more longe, ou que agora, por causa dessa doença que a gente não pode sair de casa, a gente às vezes está longe de uma pessoa que nem mora tão longe, mas que a gente não pode ver, né? Então, a gente tem os meios de comunicação para conseguir conversar com essas pessoas. Qual meio de comunicação que você usa para conversar com uma pessoa que está longe? Ó, temos o telefone celular, a televisão, o jornal, o rádio, a internet, a carta e o telefone fixo. Então, você vai fazer um X. Se você fala com o celular, você faz um X no celular. Se você vê a comunicação com uma pessoa através da televisão, você faz com um X aqui. Ó, o jornal você faz X se você usa. O rádio você vai fazer um X se você usa. Ó, a internet. A tia, quando fala com você, você assiste no computador, não é? Então, tem a internet, que a gente usa para conversar com alguém. Você recebe carta de alguém, de algum parente? Então, você pode fazer X aqui. Se você usa o telefone fixo para falar com alguém, com a vovó, com o tio, com uma tia, você também pode fazer um X aqui, tá bom? E depois de tudo isso, você vai pintar os meios de comunicação que você mais utiliza. Então, aqueles que você usa mais, você pega o lápis de cor colorido e pinta, tá bom? E a gente continua na outra página. Na atividade de número 2, nós vamos ligar os pontos e descobrir qual é a imagem de um meio de comunicação que aparece aqui, ó. Depois que aparecer direitinho, nós vamos pintar. Então, vamos fazer, ó, de um pontinho até o outro. Ó, um até o outro, desse até o próximo, do próximo até esse, e desse até aqui, ó. Aí, depois aqui embaixo, olha outros pontos, ó. Um até o outro, mais próximo. E aqui também, ó. Aqui, ó, próximo desse, esse desse. Aí parece que faz assim, né, ó. Tem um pezinho. Ah, e desse aqui, ó, até o grande aqui, ó.
Viu? Qual é o meio de comunicação que aparece aqui? É um telefone fixo, um telefone que tem gente que nem tem mais. É o telefone de casa. Que a gente pega esse aparelhinho aqui, ó, pra pôr na orelha, né, na boca e falar. Aqui são os números que a gente digita. E às vezes aqui tinha um aparelhinho que aparecia o número que você digitava. Agora é só pintar bem colorido esse desenho, tá bom? E a gente continua embaixo. Agora, com a ajuda do seu professor, anote o número do telefone da escola. Então, nós vamos fazer o número 4, ó, um traço para baixo, para o lado e outro comprido, ó, 4. O 5, um traço para trás, para baixo um pouquinho e meio círculo, ó, 4, 5. O 8, começo lá em cima, venho que nem minhoquinha para um lado, viro para o outro, ó, e encontro lá em cima. 4, 5, 8. E o 6? O 6 eu começo meio redondinho e faço uma bolinha aqui embaixo. 4, 5, 8, 6. Esse é uma parte do número. A gente faz um tracinho e continua. O 3, que é 2 barriguinhas. O 7, ó, um traço pro lado e desço. Corto no meio. 3, 7. O 9, que é uma bolinha lá em cima. E puxo uma perninha reta, ó. E o 1, que é só pra cima e desceu. 4, 5, 8, 6, 37, ó. 3 e o 7, o 9 e o 1, tá bom? 4, 5, 8, 6, 3, 7, 9 e 1. Esse é o número da escola. E a gente continua na outra folha. Nessa atividade de número 3, nós temos que descobrir quem está conversando com quem. Siga os fios de telefone e descubra. Então, nós vamos ver com quem que o Francisco está conversando, se é com a Lorena ou com a Marília. A Lorena ou a Marília. Então, vamos lá. Então, vamos ver se o Francisco está conversando com a Lorena ou com a Marília. E se o Pedro está conversando com a Lorena ou com a Marília, tá? Então, vamos começar assim, ó. Pego o lápis bem de levinho e vou fazendo o caminho do telefone, ó. Aí, enrolou pra cá, enrolou pra lá e encontrou. Ele tá falando com quem? O Francisco está falando com a Lorena. E aqui, vamos ver se o Pedro está falando com a Marília mesmo, ó. Subiu, fez a volta, subiu, volta, subiu. Então, o Pedro está falando com a Marília. O Pedro, ó, eu vou pegar aqui, ó, na bolinha da frente do Pedro e vou encontrar ele lá na Marília. E a do Francisco lá na Lorena. Tá vendo? Faz aí na sua casa, vê se deu certinho, se tá igual da tia. Essa é a atividade de hoje. Na próxima a gente continua falando um pouco mais sobre comunicação. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, Lavínia.